Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãozinhos do coração. Quem vos fala é a missionária católica Alessiane. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Quero partilhar com vocês hoje, com muita alegria, o Evangelho do dia que se encontra em São Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus, segundo São Lucas. São Mateus, desculpa. Glória a vós, Senhor. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera. E a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, e foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, e foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, e foi pai de Abias, e foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, e foi pai de Jorão, e foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos. No tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel e foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí, até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem do Evangelho de hoje é praticamente a genealogia humana de Jesus. Desde o tempo de Abraão até Davi, e desde o tempo de Davi até quando os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia,
E depois da volta dos israelitas da Babilônia até o nascimento de Jesus, houve 14 gerações. E entre os antepassados de Jesus viveram reis. Entre os reis, o mais famoso deles é o rei Davi, seu antepassado. E depois de Davi teve alguns reis que seguiram o seu exemplo e outros não, infelizmente. Os outros reis de Judá desagradaram a Deus, ofenderam muito a Deus pela prática da idolatria, e assim fizeram com que o povo de Israel se desviasse dos caminhos de Deus, dos caminhos que levavam para a salvação. E por isso que houve um tempo, depois que Josias, o rei Josias, foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia, como consequência do afastamento de Deus, do afastamento do povo de Israel a Deus, os caminhos que levam à salvação. Se desviaram pela prática, como eu disse, pela prática da idolatria, da adoração de falsos deuses, de pecados horríveis cometidos por eles. E por isso que no tempo do rei Josias, na verdade no tempo de Jeconias, os israelitas foram expulsos da terra prometida, expulsos pelos babilônios. E depois, por graça de Deus, pelo cumprimento da profecia do profeta Jeremias, o rei Ciro da Pérsia tomou Babilônia, matou o rei da Babilônia, e assim Deus tocou no coração dele para libertar o povo de Israel. E assim o povo de Israel voltou no tempo de Zorobabel. E por isso, pelo arrependimento do povo, dos seus pecados, Deus prometeu enviar o Messias, Jesus. E se cumpriu a profecia, sendo gerado na Virgem Maria. Foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E a Virgem Maria se casou com José, que era um homem muito justo, santo. E assim se cumpriu a salvação, o plano de salvação. E Jesus morreu por todos nós na cruz, não somente pelos pecados do povo do seu tempo, mas pelos pecados dos seus antepassados, que seus antepassados cometeram. Foi por isso que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz por todos nós, tanto os que viveram antes como os que viveram depois dele. E assim, até hoje ele nos salva, porque ele é bom, ele é misericordioso. Que vocês fiquem hoje sempre com as bênçãos de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de vocês. Tchauzinho.